Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje é 17 de agosto. Estamos aqui para conversar sobre uma enquete que eu fiz no Rede, no Trifê, tá? Sobre o que trava. Qual pergunta que da entrevista que mais trava, né? Daí tinha, por que devemos te contratar? Me fale sobre você. Pontos fortes e pontos fracos, pretensão salarial e também eu coloquei a opção todas as alternativas. Aqui, e adivinha qual ganhou? Todas as alternativas. E assim, gente, isso me mostra uma coisa, né? Muita gente consegue chegar na entrevista, mas daí trava lá, né? E daí não sabe por quê, acha que é por causa de falta de experiência. Se fosse por causa de falta de experiência, nem chegava na entrevista, beleza? Então, provavelmente não é falta de experiência que tá te barrando. É o jeito que você se vende. É o jeito que você faz o seu comercial, né? O seu marketing. Porque tudo é marketing, tá? Puro marketing. A gente precisa de marketing. Marketing é vida. Eu tô fazendo marketing agora em transações imobiliárias. Tô amando, assim. É demais, assim, tá? Marketing é tudo. Tô até pensando em fazer marketing. A louca, né? Faz RH, transações imobiliárias. Agora quer fazer marketing. A doida do estudo sou eu. Para prazer. Desculpa, gente. Ai. Então, assim, ó. O que é importante vocês saberem, né? Que entrevista a gente treina. Tá? Ai, Fê, mas eu fui chamada agora pra uma entrevista. Por isso que você sempre tem que estar treinado. Entendeu? O que eu fazia? Eu fazia uma folhinha, quem é meu mentorado sabe. Eu mando sempre até a folha com meu dedo, assim, bem caseiro, tá? Eu comecei com isso e depois tem mentorados que falou, não, Fê, tu precisa fazer no Word bonitinho e tal. Daí eu mandava. Daí, graças à minha mentorada linda, Érica, que fez eu fazer, tá? Senão eu mandava a folhinha até hoje. Que é ali, meu nome é Fernanda, tenho tantos anos, minha experiência. Então, assim, a gente sempre tem que linkar com a vaga. Então, a tua experiência tem que linkar com a descrição de atividades que a vaga pede, com as responsabilidades que a vaga pede. Se não pede, é mais ou menos o básico, né? Que a gente já sabe o que cada profissão faz. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que colocar as atividades, mas tem que colocar o resultado. Então, não adianta a gente só colocar o que, por exemplo, um nutricionista, que uma Nutri faz, e não escrever o que tu fez de bom. Ai, Fê, mas eu não tenho experiência, eu tenho experiência em estágio. Tá, a pessoa que te chamou pra entrevista, ela sabe que tu não tem experiência, né? Porque provavelmente ela leu o teu currículo. E é o que se espera, né? E então precisa explicar o que tu agiu no estágio, o que tu fez no estágio de importante, por que deve contratar você e não a fulana. Então, assim, qual que é o teu diferencial? Qual que é o teu bom? Então, assim, pontos fortes, pontos fracos, a gente sempre tem que saber. Qual que é o meu maior ponto forte como RH? Qual que é o maior ponto forte como Nutri? Qual é o meu maior ponto forte como dentista? Então, assim, tem que saber. Mas é ponto forte profissional, tá? O que já te elogiaram, o que você acha mesmo. Porque quem tem que saber é você, né? Se você não se conhece, não tem como você fazer uma entrevista. Você tem que conhecer o seu profissional, senão você fica lá gaguejando na hora da entrevista. Daí não dá, ó, já falei 4 mil. Eu falo bastante quando eu me entrego assim. Vou, sabe? Nem tô indo muito pelo roteiro. Então, assim, gente. Então, o que é importante? Saber falar sobre você. Mas é falar sobre você profissionalmente, tá, gente? Então, formação, o que fez de bom, qual o resultado maior, como chegou no resultado. Não adianta falar o resultado, falar igual o currículo. Não. Tem que falar o diferencial. Porque o currículo tá ali. Tu tem que falar, explicar o currículo, tá? E tem entrevista que eles pedem vaga, experiência por experiência. Vamos lá, que eu acho meio ruim, porque na verdade tu tem que linkar pela vaga. Então, se as tuas experiências não tem a ver com a vaga, não tem por que tu falar. Se não é o teu resultado que influencia nas responsabilidades, não tem por que tu falar. Né? E já foram 5 minutos de vídeo. E assim, deixa eu ver o que mais. Pretensão salarial, pesquisa antes de ir pra entrevista. Se não tem o valor lá, pesquisa para não ficar muito fora da casinha.
Que mais? Por que devemos contratar? Gente, não falar, por favor. Ah, porque eu quero contribuir com a empresa, porque eu quero contribuir com o crescimento da empresa. Não. Gente, vocês vão falar o quê? Vocês vão linkar os valores da empresa, se vocês souberem qual empresa, porque tem empresas que não se identificam na hora da entrevista, o que é errado. Às vezes, tem pessoa lá ainda, né? Tem um funcionário ainda que você vai substituir. Então, por isso que eles não falam também. Mas se você sabe a empresa, você tem que falar os seus valores, linkar com os valores da empresa. Então, finalizando, tá? Você vai falar: tem experiência com as habilidades da vaga e também com os valores, e tem afinidade com o fit cultural da empresa, que são os valores, como honestidade, carisma e compaixão. Um exemplo. Se quiser dar exemplo, mais venda do seu peixe. Ah, e outra coisa, né? Você tem uma pergunta para me fazer? Sempre você tem uma pergunta, tá? Mas isso é tema do próximo vídeo. Que amanhã a gente vai falar sobre a pergunta que você deve fazer no final da entrevista. Para você conseguir também a oportunidade. Tá bom, gente? Quem precisa de simulação de entrevista individual, eu faço separado por muitos pedidos que tiveram, porque antes eu fazia tudo na entrevista, só que precisa arrumar o currículo. Não adianta fazer a simulação sem arrumar o currículo, beleza? E também trabalho com preparação dentro da mentoria de recolocação, tá? Então eu faço a mentoria, já tá inclusa quantas simulações você quiser. Ainda é assim, tá? Depois não vai mexer. Aproveita que é assim por enquanto. E é isso, se a entrevista te trava, me chama no privado, tá bom? Beijo, gente, boa sorte!